Atenção com a frequência e constância no seu consumo com o famoso e atual morango do amor. É óbvio que é um doce maravilhoso, mas você que está em tratamento, digamos, de uma reabilitação, com laminados, facetas no seu dente, lente de contato, entende que essa crocância dessa calda açucarada, dependendo de quem faz, pode ter uma determinada espessura que exija um atrito de quebra. Então, tome alerta para você não provocar micro trincas ou até descolamento dos seus laminados e faceta. Lembra que é um investimento alto, então tem que cuidar bem dos dentinhos, ok? Sem contar quem está fazendo tratamento com clareamento. É um tipo de pigmento nesse corante, desse vermelho, que pode sim retardar resultados e começar a pigmentar com maior intensidade alguns dentes. Algumas resinas também podem alterar a cor. Então fica aqui o alerta e cuide melhor da sua saúde dental.